castelo forte é o nosso Sobre o que nós estaremos trazendo nesta noite e em algumas próximas quartas-feiras, eu vou estar falando sobre bem-aventuranças, né? E hoje eu quero dar o pontapé inicial, né, dando início a uma série de estudos sobre bem-aventuranças, sobre o tema bem-aventuranças em tempos de crise. As bem-aventuranças em tempos de crise, Mateus capítulo 5. Então vamos falar nas próximas semanas, às quartas-feiras, acerca das bem-aventuranças. E hoje eu vou estar iniciando, portanto, esse tema aqui na nossa igreja, né? Bem-aventuranças em tempo de crise. Mateus capítulo 5, vou ler do verso 1 ao verso de número 4. 1 a 4, tá? 1 a 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá aí. Irmãos, bem-aventurado, significado aquele que é feliz, ou feliz aquele que. Então, as bem-aventuranças está associado não a um estado de espírito, mas uma ação do próprio espírito, e uma evidência do fruto do espírito, porque a alegria é fruto do espírito, estar feliz, estar contente, estar vivendo com o contentamento, é uma obra tão somente do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, né? Então, o texto vai trazer para nós essa fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Fica uma pergunta para nós: como tem sido o nosso estilo de vida nesse contexto de pós-modernidade? Ou seja, como tem sido o estilo de vida pós-moderno? Como é que está sendo esse nosso estilo de vida? A gente está aí marcado pela pandemia, mas a pandemia foi um parênteses nesse nosso estilo de vida que estava vindo de longa data. Mas o estilo de vida pós-moderno está sendo caracterizado pelo fato de se ter e não de ser. Parece que a gente dá mais valor para ter as coisas do que ser uma pessoa ajustada dentro dos princípios da palavra, ética cristã e tantas outras coisas mais. Um estilo de vida baseado na satisfação pura da satisfação de desejos. Então, a gente vive uma época em que as pessoas estão buscando terem a sua satisfação garantida, né? Cada um vivendo conforme seus próprios desejos. Uma sociedade vivendo com ausência de regras, um contexto que a gente chama de anomia. Nomos em grego é regra, é lei. Anomia, sem regra, sem lei. Um tempo em cada um vivendo a sua própria sorte. Vivemos um tempo do reality show, onde a gente tem aí o Big Brother, né? Mas o Big Brother não é uma coisa nova. Ele foi criado pela indústria americana em 1973, quando a TV americana apresentou um programa chamado An American Family. E nesse programa havia uma revelação da homossexualidade de um dos filhos, o divórcio dos pais, um misto de contos de fada com a realidade nua e crua, no estado de depravação espiritual, e conforme nós cremos como calvinistas, né, havia uma depravação total nesse contexto dessa programação chamada Big Brother, onde a família era vigiada por câmeras e aquilo era apresentado aos assinantes, aos assistentes, aos telespectadores, né? Queridos, a igreja hoje ela tem muitos desafios. E quando eu falo igreja, não se exclua. Porque quando a gente fala igreja, o povo fala assim: não, a igreja é o pastor. Não, a igreja não é o pastor. O pastor é um membro do corpo. A igreja é o conselho. Conselho também não é igreja. Conselho são aqueles que têm uma responsabilidade enorme, tamanha, de liderar um grupo. Mas eles não são igreja. Somos todos nós. Corpo de Cristo, homens e mulheres lavados e remidos do sangue do Cordeiro, desde o menor ao maior. Uma criança batizada, ela faz parte da igreja visível, né?
um adulto, mais idoso que seja, mais convalescente que esteja, ele é membro da Igreja de Cristo. Então, a igreja somos nós. Então, a igreja hoje ela tem grandes desafios. Eu apresento pelo menos 2 deles. O desafio de ser uma igreja que adore a Deus, tenha uma adoração bíblica, uma igreja que tenha comunhão com Deus, uma igreja que os crentes sejam discipulados ou vivam como discípulos de Cristo, uma igreja que tenha um envolvimento ministerial, cada um com seu dom, com seu chamado, com seu talento, sem brigar e ter inveja ou ciúmes do que Deus deu para o outro fazer ou ser, né? Uma igreja que proclama o Evangelho cumprindo a missão das mais diversas formas, né? Então, por exemplo, aqui hoje, eu estou com o Henrique aqui. Henrique é o nosso sonoplasta, é o meu menino aqui Ele está pregando. Não está pregando falando, mas ele está pregando servindo a Deus com conhecimento e com a habilidade que Deus deu para ele. Porque tem muita gente que acha que pregar é somente falar. Ele tá pregando com o testemunho dele, com o anseio dele de levar a palavra através desses meios de comunicação que eu não tenho habilidade. Se você dependesse de mim para fazer a transmissão do culto, eu faria tão somente pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu sei lá mexer, mas aqui eu não sei mexer. Mas Deus deu essa habilidade. Então, Ele está pregando também. Então, a gente prega a palavra das mais variadas formas. Então, ninguém precisa ter ciúme de ninguém quando a gente sabe o chamado que Deus deu para a gente. Então, a igreja ela precisa estar atenta que ela tem esse desafio. E um segundo desafio é de fazer diferença para mim, vivendo como esses bem-aventurados. Como esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse casal, essa família, uma família bem-aventurada, né? E aí, quando nós olhamos para a realidade do que Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, nós temos que ver o contexto anterior. E o contexto anterior está em Mateus capítulo 4, verso 23 ao verso de número 25, porque Jesus, quando começou o seu ministério, ele saiu pregando e saiu ensinando. E lá no capítulo 4, verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão os seguia. Então, por conta desse cenário de Jesus curar pessoas, expulsar demônios, fazer sinais e milagres, as pessoas afluíam para onde Jesus estava. E as cidades, os locais de onde elas vinham, a procedência delas é destacada aqui. Mas Jesus não parou na questão de tão somente de expulsar demônios e fazer milagres. Por isso que entendo eu que se Jesus parasse aqui, se o ministério dele fosse tão somente atender expectativas externas que as pessoas tinham, porque tinha uma doença, uma fome, uma carência, Jesus não teria cumprido a sua missão como um todo. E a sua missão como um todo implicava principalmente e prioritariamente no cumprimento da palavra, do anúncio, do ensino daquilo que a Bíblia, as Escrituras ensinam, e daquilo que ele estava trazendo como ensino. Então, Jesus é esse que está percorrendo toda essa região, né? E tem um monte de gente atrás dele, gente doente, gente possessa, gente acamada, e que Jesus agora tem essa missão de não somente abençoá-los, trazendo a cura, mas Jesus também queria fazer algo além da cura física, além da cura emocional. Jesus queria ensinar essas pessoas. É por isso, irmãos, que aquelas igrejas que, na verdade, hoje estão tão ocupadas em curar pessoas, em resolver problemas financeiros e não pregam o verdadeiro evangelho, não estão cumprindo a missão como um todo. Não estão cumprindo aquilo que é essencial para a salvação e essencial para o amadurecimento espiritual dos crentes. Onde Jesus parou para ensinar? Se nós perguntarmos aqui, onde Jesus parou?
né? Jesus ensinou na sinagoga, local frequentado pelos judeus, ensinou entre o povo, e Jesus conhecia as pessoas, as suas dores, seu pecado, seus sofrimentos, né? E aqui Jesus está no sermão chamado Sermão da Montanha. Você se lembra que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele foi para o Monte Sinai e ficou ali cerca de quase 40 dias, e ali ele recebe as tábuas da lei. Quando ele desce com uma instrução que Deus tinha para comunicar ao povo hebreu. Agora é Jesus que está no contexto de uma montanha. Então, digamos assim que Moisés é um protótipo, é um tipo de Cristo que está recebendo a instrução e comunicando ao povo. Embora, quando ele vai pela primeira vez, o povo está fazendo coisa errada e as tábuas são quebradas. Na segunda vez, então, Deus dá a palavra e agora, corrigidos os problemas que houveram, Deus dá uma palavra para instrução. Então, no Sermão da Montanha, Jesus é retratado como sendo o segundo Moisés, mas maior do que o primeiro. Jesus quer mostrar como os súditos do reino de Deus deveriam viver e se comportar. Você se lembra que Moisés tem uma figura de um libertador. A gente chama isso na teologia de tipo de Cristo. Ele tem um simbolismo, né, que está associado àquilo que Jesus haveria de fazer. Moisés é aquele que se levanta para libertar o povo hebreu. Como Jesus é aquele que foi levantado, que foi dado a nós pelo Pai para que pudesse trazer a nossa salvação, a nossa libertação. Então, Moisés é esse tipo de Cristo. Traz a referência, ele está apontando para o que haveria de acontecer na frente, e o que haveria de acontecer era o nascimento de Jesus. Então Jesus, no Sermão da Montanha, está como que concretizando todo um anúncio profético de que ele seria aquele que estaria trazendo instrução e ensino. E quem seriam essas pessoas que até então receberam essa instrução de Jesus? Era gente da Galileia, né, como diz Isaías capítulo de número 9:1, Galileia dos gentios, porque ali moravam muitos estrangeiros, né? Era gente que identificou Jesus como o Galileu. Mateus 26:69 fala isso, né? E os galileus tinham a fama de serem culturalmente atrasados, eram discriminados e esquecidos. É por isso que quando Pedro é questionado sobre Jesus, a criada fala assim: você também é aquele que andava com o Galileu? Até num tom pejorativo, como se Jesus não valesse nada, não tivesse nenhuma relevância, né? Era gente então da Galileia que estava ali agora naquela montanha, era gente de Decápolis, né? Decápolis, um grupo de 10 cidades, era gente de Jerusalém, a cidade da paz, era gente que veio da Judéia, que foi o local onde os judeus se aglomeraram quando houve o retorno do cativeiro, e aí por isso vem a região da Judéia, por isso esse nome Judéia. E aí vem a outra pergunta. Primeira delas, onde Jesus parou para ensinar? Sinagoga e entre o povo. Entre o povo, barco, montanha, onde Jesus podia, ele pregava. Segundo, de onde eram essas pessoas? Citei aqui algumas regiões. Terceira pergunta, qual o contexto sociocultural daquelas pessoas? Qual o contexto de vida? Como é que elas viviam? Gente, era gente que parecia com o que a gente está vivendo hoje de Brasil, parecia que o que a gente está vendo hoje de Venezuela, com o que a gente está vendo hoje de África, de Europa, de mundo, de Itália, bem recente, de Espanha, né? Parecia muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, porque eram doentes acometidos com várias enfermidades, né? Eram pessoas enfermas, enfermidades que correspondiam a uma fusão de vários contextos de doenças que estavam presentes sobre aquelas pessoas, pessoas atormentadas, né? Que estavam com sofrimentos, preocupação, algo que causa grande dor, sofrimento psíquico, doloroso, né? Suplício, aflição, angústia. Gente atormentada é assim. E naquele tempo tinha, e hoje também. Naquele tempo era gente de toda a região, daquele contexto, do mundo da época, onde foi centrado
o ministério de Jesus, mas hoje é igualzinho, não tem diferença. Gente endemoniada, tem gente que não acredita. Mas, gente, se Satanás existe, eu sou um dos que entende o seguinte, pode até ser que a gente tenha hoje uma coisa mais difusa, mais disfarçada, mas que tem gente que tem a mente dominada por princípios demoníacos, tem. Não tem como você falar, não existe. Olha, Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Então, naquele tempo tinha gente assim, como também tinha lunáticos. Lunáticos era provavelmente uma pessoa que sofre de epilepsia, uma doença nervosa que ataca a intervalos, podendo aparecer em alguns sintomas, vertigem, endurecimento de membros, convulsão. Gente, era exatamente o que a gente vê hoje. Então, Jesus está falando para um grupo que a gente hoje conhece e sabe, né? Hoje tem muita gente morrendo por conta dessa questão de comorbidade. O que é comorbidade? É quando tem uma doença associada a outra. Tem um problema cardíaco, aí fala que tem Covid, aí fala que tem diabetes. É quando tem 2 ou 3 doenças juntas. E a pessoa, quando morre por conta do fato de que tem 2, 3, 4, às vezes, patologias, doenças que estão presentes. E era assim que também Jesus lidava com as pessoas naquele tempo. Gente que estava enfermo na carne e gente que estava enfermo na alma. E tudo isso naquele contexto do primeiro século. E aí a pergunta que a gente faz, o que Jesus Cristo fez para mudar a vida daquelas pessoas? O que ele fez para mudar? Né? Venha e reflita comigo. Se Jesus curasse alguém, como aqueles 10 leprosos, né, como 10 leprosos foram até Jesus, pedindo ajuda a ele trouxe cura. 9 daqueles leprosos foram curados, mas não deram bola para Jesus. Se eles não se converteram, aquela cura ela foi apenas temporária, porque se eles morreram sem crer em Cristo, para onde que eles foram? Você pode concluir comigo aí na sua casa. Eles foram para o inferno. Apenas um que foi curado fisicamente, teve um espírito de gratidão, e a gente pressupõe que ele teve um encontro com o Senhor para que a vida dele mudasse. Então, ter a cura física e não ter uma vida transformada não vai adiantar nada. E hoje tem muita gente que quer cura física e benefícios materiais, mas só que não tem uma transformação espiritual. E é exatamente por conta dessa questão que Jesus não fica o seu ministério focado tão somente em atender uma demanda externa de um contexto de gente que tinha lepra, que tinha várias doenças que estavam associadas àquela condição higiênica da época, da falta de estrutura, de saneamento básico daquele tempo, como também nos dias de hoje. E hoje há muita gente que está, por conta da descrença dos meios de saúde, estão buscando entre aspas, naqueles líderes religiosos, a forma de ter o seu problema físico resolvido. Mas se o problema físico for resolvido, mas não tiver algo que traga solidez na mensagem, na pregação, para que haja uma modificação de vida e de endereço final, pouco vai adiantar. Então, o que Jesus Cristo fez? É exatamente isso que nós lemos aqui no capítulo de número... na transição do capítulo 4 para o capítulo 5. Porque no 4 a gente tem essa narrativa de Jesus, locais, o que fez, contexto daquelas pessoas. A partir do capítulo 5, verso 1, Mateus, o evangelista, está dizendo, olha, vendo Jesus as multidões, que tinha todo esse cenário, todo esse contexto, toda essa vivência de coisas, de adoecimentos, de perturbações, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E o que Jesus Cristo fez? Passou a quê? A ensinar. A ensinar. Ele ensinou. E quando a gente ensina, a gente prega o evangelho do reino para destronar o reino do mal sobre a vida das pessoas. Quando a gente prega, essa pregação do evangelho, esse ensino, essa instrução é infinitamente mais eficaz do que uma cura física. Nós oramos por
cura física, nós queremos cura física, nós precisamos de cura física. Mas muito mais que isso, é esse evangelho que vai transformar radicalmente a vida das pessoas. A multidão o seguia para onde quer que fosse. Suas palavras, seu poder para curar, sua interação com cada pessoa estava ali. Mas era gente que era muitas vezes atraída tão somente pelo poder miraculoso de Jesus. No capítulo de número 7, verso 28, você pode abrir a sua Bíblia comigo aí, no capítulo 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte, a gente vai ver uma narrativa de Mateus que contrapõe que, na verdade, alguns começaram a ter uma percepção que Jesus não só fazia cura e grandes milagres, mas Jesus realizava algo tremendo, porque ele fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Parece-me então que a palavra de Jesus e o ensino de Jesus começou a fazer sentido e deram uma importância além daquilo que Jesus poderia fazer com a vida daquelas pessoas em relação à cura física, às questões de libertação espiritual, sabendo que Jesus ele tinha um poder na sua fala que não era um poder de retórica, mas era uma unção, era a ação do Espírito Santo. Lembra lá de Isaías capítulo 61, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então Jesus falava de tal forma que atraía as pessoas e que, como um imã, as pessoas ficavam presas no ensino, na instrução de Jesus, e era essa instrução que haveria de causar a transformação tão necessária, tão adequada e tão poderosa que é o Evangelho. Quando a própria Bíblia nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, então, está ensinando. Então, irmãos, qual o objetivo que nós temos em analisar o Sermão do Monte? O objetivo é apresentar um modelo de vida baseado em princípios de Cristo, a fim de nos ajudar o crente a elaborar pensamentos que levem a ações que glorifiquem a Deus e que causem uma mudança interna, e, consequentemente, essa mudança interna será objeto da aprovação de Deus e bem como do testemunho de cada um de nós, para que sejamos sal e luz, para que sejamos verdadeiros luzeiros nesse mundo em trevas, e o nosso estilo de vida ser caracterizado por um estilo de vida marcado pela presença de Deus. E aí, começando a detalhar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui começa Jesus detalhando o conteúdo desse ensino, o conteúdo dessa mensagem. E o conteúdo dessa mensagem era: bem-aventurado, feliz aquele que, bem-aventurado aquele que é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, vivemos de fato dias em que praticamente as nações estão abandonando Deus, e esse abandono de Deus nos faz pensar em algo sério. A filha do reverendo Billy Graham, ela escreveu algum tempo atrás algo que me chama a atenção, e eu gostaria de ler o que ela disse. Eu separei aqui para ler, e os irmãos estejam atentos àquilo que ela falou. A filha do evangelista Billy Graham estava sendo entrevistada em Early, e a apresentadora Jane Clayson perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste
com o que aconteceu, tanto quanto nós, em relação àquela tragédia de 11 de setembro. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas, sendo um cavaleiro como Deus é, e eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas e etc. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios, e nós concordamos. Irmãos, que resposta! Que resposta! Porque quem é humilde de espírito, ele está submetido à soberania de Deus, ao governo de Deus, às ações de Deus, ao poder de Deus. Quem é humilde de espírito vive exatamente nessa subserviência, com o coração humilde e quebrantado diante de Deus. E é exatamente o contrário disso que tem acontecido. E essa história que li da filha de Billy Graham, Anne Graham, quando ela responde, olha, nós pedimos para Deus ficar de fora das nossas vidas, e como é que nós queremos ser bênção? Como é que nós queremos ser abençoados se nós temos falado, Deus, saia da nossa família, Deus, saia da nossa escola, Deus, saia da nossa nação, Deus, saia. E aí ela fala assim, de um tom um tanto irônico, dizendo que Deus, ele saiu, porque Deus é um cavaleiro. Mas você se lembra quando as Escrituras dizem assim, que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. O humilde, ele reconhece a necessidade de Deus, mas o arrogante, ele fala, Deus, o Senhor fica de fora que eu cuido da minha vida. É exatamente nesse sentido, irmãos, que o crente é chamado a viver essa humildade de espírito como uma virtude oposta a uma vida centrada no eu, uma vida centrada na minha própria vontade. E a geração que nós estamos vivendo é uma geração que está pondo Deus do lado de fora, com a filosofia humanista centrada tão somente nas necessidades humanas, com o positivismo que rejeitou a fé e a sobrenaturalidade, com essa teologia neopentecostal que diminui a Deus e colocando Deus na parede, onde o indivíduo passa a dar ordem para Deus, onde esse indivíduo passa a decretar, eu decreto. Isso, irmãos, é colocar Deus do lado de fora da nossa vida. E, consequentemente, como é que nós seremos humildes de espírito se nós temos essa circunstância? Humildade de espírito, ser pobre de espírito, é reconhecer a necessidade de Deus. Pobre de espírito são os que reconhecem de coração ser pobres, não no sentido de não poderem realizar nenhum bem sem a intervenção divina, e que não têm nenhum poder em si mesmos que os ajude a fazer o que Deus requer deles. O pobre de espírito é aquele que fala assim, Deus, eu só estou vivo porque o Senhor me dá vida. Eu só falo porque o Senhor me permite falar. Eu só tenho teto porque o Senhor me dá o teto. Eu só tenho esse bem porque o Senhor está me dando esse bem. Eu só tenho a salvação porque o Senhor me conferiu a graça. Eu só tenho perdão dos meus pecados, não sou consumido pela culpa, porque a sua misericórdia se renova sobre mim. O pobre de espírito é esse que reconhece a Deus o tempo todo. Os salmos que nós lemos no início do nosso culto, Salmos 40, verso 17, ao final, o salmista diz, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O salmista está reconhecendo, eu sou pobre,
Eu sou necessitado. O Salmo 72 diz, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Deus é esse que, quando nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa dependência, é esse que vai agir de maneira soberana. R. Tasker, um teólogo, ele diz em seu comentário, o reino de Deus pertence aos humildes de espírito. Os orgulhosos, por sua autossuficiência, são inevitavelmente excluídos. Mas aí a própria Bíblia é mais clara que ele, quando diz que Deus dá graça ao humilde. Mas Deus resiste ao soberbo, à arrogância. E nós agimos com arrogância quando nós colocamos Deus de fora de qualquer projeto da nossa vida. E quando nós pecamos, irmãos, é sinal de que nós estamos falando, Deus, ó, fica aí porque eu gosto desse comportamento, dessa atitude, desse pensamento que não agrada o Senhor, então, mas deixa que eu cuido disso. Mas a gente sabe, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a sua vida eterna compartilhada conosco. O resultado, irmãos, é que quando nós nos humilhamos, quando nós vivemos como esses bem-aventurados, a Bíblia fala que o resultado é que o reino dos céus é deles. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Exemplo deixado na parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo de número 18, verso 9, nós temos aí algo a identificar. Você se lembra quando o fariseu que orava de si e para si e dizia, Deus, eu não sou como esse publicano, esse pecador, ao contrário do publicano que dizia assim, ó Deus, ser propício a mim, pecador, coração humilde, quebrantado. Na parábola de Jesus está mostrando isso, que quando nós estamos com corações quebrantados, o reino de Deus vem a nós, chega a nós, nós vivenciamos como súditos desse reino. E é nesse princípio, irmãos, que nós temos que entender que o Senhor nos chama a viver conforme a perspectiva desse princípio. E aí, Mateus capítulo 6, 33, fala, buscai, pois, o reino. O reino. E o reino são essas virtudes espirituais. O reino são essas virtudes de Deus. O reino são os ensinos da palavra do Senhor. Quando nós priorizamos o reino sobre a nossa vida, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí ele fala, porque deles é o reino dos céus. Quando nós buscamos o reino e nós vivemos nessa perspectiva, irmãos, aqui a terra é apenas uma passagem, apenas uma caminhada e não o nosso destino final. Segundo, as bem-aventuranças aqui, quando ele diz, bem-aventurado os que choram porque serão consolados. As bem-aventuranças acerca dos que choram tem a ver com uma tristeza que não pode ser oculta, mas que toma conta de todo o ser. A pessoa tem, às vezes, quando as pessoas não vivem conforme a perspectiva do reino de Deus, a tristeza delas muitas vezes não encontra guarida, não encontra consolo. Mas quando nós vivemos na perspectiva do reino de Deus, o nosso choro, o motivo das nossas tristezas, não são motivos por conta do tempo presente, mas são motivos por conta das circunstâncias quais o pecado traz sobre a raça humana e traz sobre a nossa vida. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E quando nós desfrutamos desse choro, dessa tristeza, desse sofrimento que vem por conta do fato de nós sermos pessoas que andamos conforme a palavra do Senhor, as Escrituras dizem que o resultado disso, aqueles que choram serão consolados. Mas, ao mesmo tempo, quando nós temos uma sociedade que não busca Deus, que não prioriza o Senhor, automaticamente é uma sociedade sem consolo. E uma sociedade sem consolo, ela vai buscar paliativos para poder maquiar a sua dor. Quer ver uma coisa? Já ouviu a expressão quando alguém fala assim, olha, por que você bebe? A resposta que a pessoa dá, eu bebo para esquecer. Opa! Você bebe para esquecer?
Então você está dizendo para mim que você anestesia a sua mente com álcool, com droga, com o que for, para tentar camuflar a sua dor? A resposta é essa. Se ele está bebendo para esquecer, porque tem uma dor, é latente. E essa dor não sendo curada, não sendo resolvida, não havendo consolo, o paliativo é o álcool. Como para muitos, o paliativo é o sexo, como para muitos, o paliativo é o poder, é o dinheiro, é a arrogância, é o fato de destruir o outro verbalmente ou fisicamente, agressão. Mas tem uma dor ali dentro. Uma dor que, tal qual Dostoiévski diz, que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E ele coloca tudo que ele acha que vai suprir essa dor e não vai preencher essa dor. O vazio vai estar lá, porque não tem consolo de Deus. Aí a Bíblia vai nos ensinar que Deus nos deu o seu Espírito, e o Espírito Santo nos é dado como consolador. Porque diante da morte, é esse Espírito que vai me consolar. Diante de uma perda, é esse Espírito que vai me consolar e vai me encorajar. Diante de uma situação de perseguição, ao invés de agir com agressividade, esse Espírito que vai me dar condições de suportar aquele momento e, quem sabe, reverter aquele quadro. É exatamente essa condição que a Bíblia fala que o bem-aventurado ele tem que mostrar um estilo de vida diferente. A gente recebe um mal, mas mediante a ação do Espírito de Deus, a gente age com o espírito contrário, porque a gente foi consolado. Mas quem não tem consolo, desespero, paliativos, que não trazem a solução daqueles problemas que trazem o sofrimento para as pessoas. Os que choram, no caso, são os que lamentam tanto seus próprios pecados e falhas, como o mal tão presente no mundo que causa um sofrimento e miséria, e encontram esperança e conforto e consolo no Senhor. Alguém com espírito quebrantado assim, atrai a consolação que vem de Deus, atrai essa consolação. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, quem não é consolado diante da dor, diante de perda, de sofrimento do mundo, traz morte. Paulo está dizendo isso, né? Mas a tristeza do mundo produz morte. Tiago capítulo 4, verso 9, o apóstolo vai nos instigar a afligir, a lamentar e a chorar, a converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza. E a tristeza, segundo Deus, nos leva à reflexão, à disposição de mudar nossa vida e nossa atitude de temor a Deus. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos. Que você esteja mostrando, em meio a esse século 21, que está dando as costas para Deus, e que o mundo está se organizando para deliberadamente dar as costas para Deus. Antes era algo sutil, mas o mundo hoje está tentando fazer um reset. O que está acontecendo no mundo hoje é exatamente isso. É como se ele estivesse olhando para o mundo hoje e falando, olha, o mundo que nós vivemos está todo errado, então nós temos que resetar o mundo, deixar todo mundo na mesma condição, zerar tudo, para começar um mundo novo. Mas, irmãos, não há como começar um mundo novo sem passar pelo crivo. Criação, queda, redenção e consumação. É na consumação que nós teremos esse mundo novo. Novo céu e nova terra. Enquanto isso, o nosso desafio como crentes é vivermos aqui na terra, sendo sal e luz, como esses bem-aventurados, que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O desafio de Jesus para nós é de, nessa geração, vivemos como esses felizados, bem-aventurados, que contrapõem o estilo e a forma que o mundo vive. Uma forma até em que o mundo tem tentado resetar. Certamente você tem lá no seu computador e alguns outros dispositivos que você aperta na tentativa de zerar tudo. Hoje estão tentando zerar o mundo. Não tem como zerar, porque a Bíblia fala que só depois da consumação. Aí sim, quem creu, eternidade; quem não creu, condenação eterna.
que você tenha seu coração arrependido, tenha uma atitude de quebrantamento diante de Deus, tenha a sua vida transformada e, sobretudo, uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. Amém?